Fala pessoal, provavelmente está ao contrário aí as letras para vocês, mas que isso gere então curiosidade, que sirva para gerar essa curiosidade então. E aqui é meu cartazinho, né? Associado à live de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira e presta atenção nessa frase, porque o assunto de hoje é como ser uma pessoa mais interessante, tá? Como ser uma pessoa mais interessante, eu já vou adiantando, dá trabalho, né? Nenhuma pessoa que você conhece, que você a considere interessante, ela só fez ou só faz coisas gostosas, né? Provavelmente ela abriu mão de muitos momentos prazerosos para se esforçar, né, para conquistar aquela habilidade ou aquela sua capacidade que você hoje tanto admira e que acha interessante. Então, por isso que eu coloquei essa frase aqui, ó. Não é a calcinha, não é a cor da calcinha que você usa no Réveillon, na virada do ano, que determina o seu ano, né, que determina a sua vida, e sim as suas atitudes. Então, isso, Antônio, eu sei que o cartazinho está ao contrário, ficaria muito mais complicado aqui para mim escrever ao contrário, então eu falei que tomara que isso sirva então de curiosidade, né? Você tentar ler aí o que está escrito aqui nesse cartaz. Não era a cor da sua calcinha na virada do ano, no Réveillon, que vai determinar o seu ano, né? E sim as suas atitudes. Então a ideia aqui, gente, é a gente tomar atitude. Se essa live servir, né, para fazer a gente pensar um pouquinho e tomar uma pequena atitude que seja, já valeu o seu tempo aqui comigo, tá? E para a gente se tornar uma pessoa mais interessante, né, tem que primeiro ser mais interessado. A gente deve ser uma pessoa curiosa. E toda pessoa que é muito interessante e que é interessada, ela tem que vencer os primeiros desafios disso tudo. Os primeiros desafios são o cansaço, né, o comodismo, a confusão que a gente tem, o tédio. Nem sempre as tarefas que a gente se propõe a fazer, elas são deliciosas, às vezes geram tédio e a gente tem que vencer essa barreira do tédio, né? A barreira do celular também é muito importante, como que o celular hoje é uma fonte de distração importante, até para as pessoas que sabem o que querem, até para as pessoas que são, né, mais intelectualizadas, ainda assim se distraem no celular. Então a gente tem que vencer essa primeira etapa, essa primeira barreira. Olá para todo mundo aí, tá? Sejam todos bem-vindos, muito obrigada. Mas a gente tem que vencer essa primeira barreira, né? Que são esses desafios. Depois que a gente vence essa barreira, aí sim a gente consegue ir para a esfera da ação, a esfera prática, né? E aí a gente se torna uma pessoa mais inteligente. Existem vários conceitos de inteligência, tá? De acordo com conceitos genéticos, conceitos da psicologia, da neurociência, tá? E aqui o que eu quero trazer para vocês é um resumo de um conceito de que gosto muito. O indivíduo que é inteligente é aquele indivíduo capaz de raciocinar, de planejar, de resolver problemas. Esse é um indivíduo inteligente, capaz de resolver problemas, de ter a capacidade de abstrair-se, ou seja, de ter pensamentos abstratos, de compreender, gente, e interpretar ideias complexas, também faz parte de um conceito de inteligência, e aprender de maneira rápida, tá? Esse é um dos conceitos que muitos psicólogos chegaram e de que gostam muito. Agora vamos resumir todas essas palavras que eu acabei de falar. O indivíduo inteligente é aquele capaz de compreender o seu entorno, de compreender a realidade. O indivíduo inteligente é aquele capaz de reconhecer a verdade, certo? E também é um indivíduo que ele é reflexivo. É aquele que também tem capacidade de conceder sentido e significado para as coisas do mundo. Este é o indivíduo inteligente. E quanto mais inteligente a gente se torna, mais maduro, mais interessante. O que é uma pessoa interessante? É uma pessoa de que sentimos falta, né? Gostamos muito de estar na presença de uma pessoa que a gente considera interessante. É gostoso estar perto de quem é interessante, né? Uma pessoa que gera em nós, desperta uma curiosidade, né? É muito bom. Então, o mercado de trabalho, é claro que ele vai querer te absorver se você for mais interessante.
O seu parceiro amoroso, é claro que ele vai ter mais admiração por você cada vez que você se tornar mais interessante. Os seus amigos, os seus familiares, a comunidade, a sociedade, é assim. Então a gente tem que lutar todos os dias para hipertrofiar essa capacidade nossa. Então a live de hoje é sobre essa maturidade, se despertar para essa maturidade, da gente ser mais atraente. Pessoal, vamos atrair aquilo que a gente quer. Né? E para atrair aquilo que eu quero, eu tenho que ser atraente. Então tá nas minhas mãos, dá trabalho. Então a gente deve hipertrofiar. Assim como a gente hipertrofia o músculo na academia, a gente tem que hipertrofiar primeiro a nossa alma, né? Dilatar o nosso coração e também a nossa cognição, a nossa capacidade intelectual. Então para a live de hoje, que vai ser rapidinha, né? Eu tô combinando de fazer esses bate-papos com vocês aqui toda quinta-feira, praticamente todas as quintas-feiras, uma live express, né, rápida, né, como se fosse uma dosagem aí de uma reflexão importante, né? Então eu anotei aqui 6 pontos pra gente comer. Hoje é só a primeira etapa dessa live, tá? 6 pontos que geralmente nos tornam pessoas mais interessantes. Então eu anotei aqui, eu posso ler também se eu me esquecer de algum. Então tá aqui, ó. Primeiro, saber escutar, né? Saber ouvir. Um indivíduo que ele é muito interessante é um indivíduo que primeiro ele soube treinar isso, uma capacidade observadora. É o cara que te observa e observa o mundo ao redor, os fenômenos da natureza, observa o tempo, as mudanças inexoráveis, né, do tempo e da natureza. É a capacidade de ouvir. E as pessoas hoje estão muito incapazes de escutar. Elas querem a todo custo dar opinião, né? Vomitar muitas vezes os seus traumas, as suas dores nas suas palavras e vira uma coisa chata, que é um monólogo, né? Como é chato você estar perto de gente que não te escuta, né? Que só está interessado em falar. É muito chato. Fala pra mim aí no chat, né? Vocês concordam comigo? Que é muito desinteressante o indivíduo que só fala, né? Ele não dá espaço para o outro falar. Então, o primeiro ponto para a gente ser interessante é saber escutar, saber ouvir, aprender por observação. E como que isso é rico, gente? Como que isso é rico? De novo, tudo treino, tá? Se você não tem isso muito desenvolvido, você vai desenvolver hoje, tenha mais paciência para ouvir as pessoas, tá? Senta com a sua avó, vai perguntar para ela como que era na época dela, o trabalho, né? A ser mãe de 10 filhos. Vó, me conta aqui, como é que eram os partos? Vó, você tinha anestesia na sua época? Vai ouvir um pouco sobre a história das pessoas. E é assim que você vai treinando a sua capacidade de observar e escutar, que para mim é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é ler bons livros. Leia boas obras. Lívia, por que ler bons livros, né, nos torna seres mais interessantes? Porque boas obras e boas leituras ampliam a nossa capacidade perceptiva. Boas obras ampliam a nossa consciência, amplia o nosso imaginário, o nosso vocabulário, né, sobre o qual debruçamos para expressar nossas ideias. Quanto mais vocabulário o indivíduo tem, quanto mais domínio de linguagem o indivíduo tem, mais interessante ele se torna, mais amplo, mais capaz ele tem de expressar, né, a forma como ele enxerga o mundo, ele percebe a realidade. Isso é maravilhoso, isso é inteligente, tá? Agora não se engane, ler boas obras, bons livros, dá trabalho, gente. É um desafio, tá? É claro que para quem é iniciante, o desafio é maior. Mas mesmo para quem já tem uma capacidade, né, intelectual de ler bons livros já há mais tempo, que já está na estrada há mais tempo, dependendo de algumas obras, gera igual esforço, tá? Então, a gente tem que parar com esse fetiche, com essa ideia fantasiosa de que ler, né, vai ser sempre muito gostoso. Não é assim. Para a gente ler obras que tocam no essencial, que nos transformam de fato, e não uma leitura pífia, boba, supérflua, as obras que de fato nos transformam em pessoas mais interessantes, tá? São obras que exigem treino, que exigem algum preparo, tá? Então, é bom que você escolha um ambiente melhor, um ambiente mais silencioso, que esteja com uma caneta, né, e um papel na mão para você rascunhar, rabiscar os seus pensamentos. Porque um bom livro é aquele que te faz raciocinar, é que te faz abstrair, pensar. Você não tem que ler rápido, né? Às vezes você fica um dia em uma página, que às vezes é muito mais válido do que pessoas que leram 10 livros no ano. Então não é uma questão de velocidade. Essas obras sobre as quais eu estou comentando, gente, não são obras que a gente lê, a gente faz leitura dinâmica, né?
elas demandam tempo. Então escolha bons livros e saia desse fetiche de que vai ser gostoso. É treino, até virar hábito. Crie o hábito da leitura. Se você não tem, tá? Eu também não tinha. Então, você não precisa desistir. Ah, Lívia, eu nunca aprendi, sabe? Meus pais não liam, não fui essa adolescente que lia. Então, hoje, mal eu leio os livros técnicos da universidade, do meu trabalho, da empresa. Gente, né? Enquanto você está vivo e tem capacidade cerebral, é possível aprender. Então, crie o hábito, tá? Presta atenção. Não ignore o poder da boa leitura. Isso te torna mais interessante, certamente, e muito mais maduro. Número 3, eu coloquei seja comprometido. Não ignora também o poder do compromisso, não, gente. Como é interessante a gente estar perto de pessoas comprometidas. Sabe? Que você fala, gente, que pessoa interessante, né? Aquela pessoa que ela tem compromisso com a palavra dela. Então, primeiro, você tem que ter compromisso com você. Olhe no espelho, se olhe no espelho, assuma compromissos com você. Pare de criar essas listas de final do ano, que são as mesmas listas todo ano. Todo ano você coloca que vai emagrecer, todo ano você coloca que vai fazer inglês, todo ano você fala que vai fazer poesia, que vai entrar na aula de música, que vai ser uma filha mais amorosa, que vai tratar melhor sua mãe. Todo ano você coloca isso, significa então que você não cumpriu isso nos outros anos. Então pare, você tem que detestar essa sua situação de nunca evoluir. Você tem que abominar essa sua realidade atual, tá? Se você não tá nessa realidade atual, tudo bem, releve, eu tô falando para as pessoas que estão ainda, tá? Então você tem que detestar não ter atitude e mudar. Muda, mas só que muda pequeno. Como, por exemplo, eu acabei de colocar aí da leitura, você não precisa ler um livro gigante em 2 dias. 5 páginas, eu não tô pedindo muito. Leia 5 páginas por dia. Se você lê uma boa obra em 1 ano, é muito melhor do que você abrir a boca, bater a mão na mesa e gritar. Pois eu li 10. Li 10, mas não ampliou 10 vezes sua capacidade cognitiva. Você não ficou 10 vezes mais interessante. Então adiantou pouca coisa, sabe? Então vai pequenininho. Tenha compromisso, tá? Primeiro compromisso com você. É muito bom você estar perto de alguém que fala que vai te ligar e te liga. Que fala que vai chegar em tal horário e chega, né? Ela pode atrasar, mas não é a regra dela. Isso é uma exceção. Normalmente é uma pessoa comprometida com o horário. É uma pessoa comprometida com o projeto. Então ela fala que vai fechar o projeto, ela fecha, tá? Então dê valor para a palavra de vocês, gente. Sejam pessoas comprometidas. E, né, isso tem um poder muito grande e às vezes a gente não leva em consideração. A gente fala, ah não, o mundo tá corrido, todo mundo entende que é assim. Cara, todo mundo entende, mas se você quer ser uma pessoa interessante, uma pessoa diferente, tanto para o mercado de trabalho quanto para as pessoas que estão ao seu redor, são pequenas atitudes, tá? Como, por exemplo, ser uma pessoa de compromisso. Como diz meu pai, né, um homem de palavra. Isso tá um pouco escasso aí no mercado. Número 4, eu coloquei se preparar para perder pessoas. Isso faz parte de uma maturidade, tá? O que acontece quando a gente vai ficando mais interessante, mais intelectualizado, uma pessoa mais ampla? Normalmente a gente vai se afastando de pessoas que são mais rasas, que são mais superficiais. E tá tudo bem se acontece isso, desde que você não seja um chato de galocha, um arrogante, né? Achando que você se tornou melhor do que o outro, porque o outro não é amplo como você, tá? Então, se você é uma pessoa madura de fato, você naturalmente vai se afastar das amizades e das pessoas que são rasas e superficiais. Isso não significa que você tem que ofendê-las, né? Você é capaz de sentar com elas num restaurante, num bar, né? E falar sobre a infância de vocês e de rir de histórias passadas, tá? Mas é importante, faz parte da maturidade, a gente entender, pessoal, que quanto mais interessante a gente fica, a gente se afasta naturalmente de quem é raso. Nem todo mundo vai gostar da gente, nem todo mundo vai gostar da sua mudança, tá? Tenha isso muito claro para você. Ninguém vai te frear, você quer se tornar amplo. E se as pessoas querem ficar no meio do caminho paradas, boa sorte para elas, que elas fiquem para lá, tá? Número 5, tenha autocuidado. Esse é o boa tarde, tudo bom? O autocuidado também te torna uma pessoa mais interessante, porque nós estamos aqui nessa terra e a gente se comunica com os outros indivíduos não só pela linguagem verbal.
As pessoas fazem interpretação do nosso tom de voz, do nosso gesto, da maneira como a gente se veste. E aqui eu não estou aqui levantando a bandeira de que você tem que entrar na loja e gastar seu cartão, estourar seu cartão, né, numa loja de luxo. Não é isso, gente. É o autocuidado, a começar pela higiene pessoal. Segundo, né, sim, fazer boas escolhas de roupas e calçados que tem a ver com a sua essência, que comunica aquilo que você é. Isso faz parte, né, de um contexto de uma pessoa interessante. É uma pessoa que sabe exatamente ser coerente. Se você não se veste da maneira como você é, por exemplo, isso gera nas outras pessoas que estão ao seu redor dissonância cognitiva, que é um processo do cérebro que gera confusão. E normalmente nosso cérebro não gosta de dissonância cognitiva e a gente se afasta naturalmente de pessoas que são dissonantes. Então não seja, tá? Seja coerente, tenha autocuidado, goste de você. Valoriza, né, o material que você tem aqui na Terra, que é o veículo que você tem para ser uma pessoa, né, de transformação aqui na vida, né, aqui na Terra. Então, o quinto ponto que eu trouxe para vocês é: tenha o autocuidado, se cuidem, valorizem-se, né? A autoestima da gente até melhora também. A autoestima é um outro assunto que a gente deve falar depois, tá? As pessoas confundem muito a autoestima, acha que tem baixa autoestima, mas na verdade é porque tem baixas capacidades mesmo. Então é preciso tocar nessa ferida aí, e esse é um assunto para uma outra live, tá bom? O último ponto que eu tenho aqui para hoje, pra gente encerrar nossa conversa, uma live express, né? É doar-se. Doar-se, gente. Como é gostoso você estar perto, como é gostoso você se aproximar de gente, né, que doa o melhor que ela tem, né? E aí tem pessoas que falam assim, vem com as brincadeirinhas: ah, então doa aí pra mim, professora, coloca aí 5 mil reais na minha conta. Cara, eu tenho tantas coisas mais valiosas para doar, se você soubesse, né? Então é esse nível de conversa, sabe? Doar-se, gente. Doar-se, doar no tempo, o melhor que você tem do seu tempo, o conteúdo que você tem, doar o seu sorriso. E para mim o mais bonito, o mais gostoso é doar esperança para as pessoas. Posso confessar aqui para vocês? Eu sempre fui uma aluna, eu me considero aluna até hoje, nunca vou deixar de ser, tá? Um motorista de ônibus ali, ele vai ser meu professor dependendo da situação, porque eu vou querer aprender alguma coisa com ele. Tá? Qualquer um, independente da titulação, pode ser meu professor. E eu abro espaço para que seja. E eu adoro aprender com qualquer um. E o que eu estou dizendo aqui, né, que eu sou aluna, e sempre você. Mas quando eu era aluna mesmo, oficialmente na universidade, eu me lembro muito como que os meus professores, alguns deles principalmente, como que eles eram estas pessoas que hoje eu estou falando para vocês, que tem essa imagem, que tem esse poder de serem interessantes, porque me geravam esperança. Quando eu olhava para eles e quando eu assistia a aula deles, quando eu ouvia e interpretava aquela capacidade que eles tinham de comunicar, isso gerava e renovava em mim, né, a esperança no mundo, porque eu pensava, se existem pessoas tão maravilhosas como eles, é possível que se tenha mais. É possível que se tenha mais neste mundo. Vamos achar? Quem sabe um dia eu também posso me tornar uma pessoa próxima deles. Olha que legal, isso é dar esperança. Então que possamos ser mais interessantes. Gente, pelo amor de Deus. A gente fica sonhando e babando com o sucesso dos outros. A gente fica assistindo aqui nessas telas blogueiras, empresários, professores, pessoas que estão lá na Suíça fazendo suas viagens agora, na França que liberou a entrada para brasileiro, e a gente fica chupando o dedo, arrastando aqui o dedinho na tela o dia inteiro. Cara, se você soubesse que quanto mais você fica nessas telas, babando no sucesso dos outros, mais longe você está de fato da sua vida se prosperar e se transformar, você não perderia tanto tempo com isso. Então sigam, acompanhem pessoas que gerem valor, ou seja, que sejam interessantes. Então é assim que eu vou terminar minha live hoje, tá? Com esses 6 pontos, revisando, repetindo para vocês. Primeiro, saber escutar, ouvir e observar. Número 2, ler bons livros, boas obras. E saia do fetiche de que leitura sempre vai ser gostoso. Para com isso, tá? É desafio. Então tem que sentar, meu filho, ó, meter um café para dentro, sentar a bucha na leitura. Número 3, seja comprometido. Pessoas que têm compromisso com as suas palavras e com as outras pessoas são pessoas mais interessantes. Número 4, preparar-se para perder outras pessoas.
tá? Quanto mais interessante você fica, mais pessoas você vai deixando para trás no caminho também. Algumas pessoas não vão gostar de você e da sua transformação. Tudo bem, faz parte, você não precisa criar guerra, tá? Mas é importante, faz parte de uma maturidade você saber que nem todo mundo vai gostar de você. Número 5, tenha autocuidado. Cuide-se, valorize-se, passe um perfume, se sinta bem disposto, sinta-se mais bonito, né? Saiba escolher, faça uma consultoria de imagem se for o caso, saiba escolher aquilo que combina com a sua essência, tá? Número 6, doar-se e amar, né? Amor é ação. Então que você possa, né? Nesse mundo nós não estamos precisando só de amor, a gente está precisando de amar, é o verbo no infinitivo, a gente precisa de atitude. Pessoas que conseguem ser generosas e amáveis, olha só que legal, pessoas amáveis, doces, né? Sem ser ingênuas e bobas, são pessoas amáveis, são pessoas interessantíssimas, tá? Qualquer outro indivíduo inteligente que reconhece alguém amável e que tenha todos os outros 5 passos que eu falei para trás, vai querer estar perto de você. Então, o mercado de trabalho te absorve, se você é isso tudo e mais um pouco, tá? A sua família vai te querer por perto. O seu parceiro afetivo, amoroso, ele vai sempre cada vez te admirar mais, porque você tem essa capacidade de doar-se, você não fica com esse hábito horrível de só reclamar, né? Você sabe amar, você sabe ser o verbo, né? E os amigos também. Então é isso, pessoal. Essa live de hoje, né? Eu queria trazer esses 6 passos aqui para a gente se tornar uma pessoa mais atraente, tanto para o mercado de trabalho quanto para a nossa vida pessoal e social, tá? Para terminar, não adianta nada você querer se matricular em uma grande universidade ou um curso sobre como se tornar mais atraente, né? E se você é uma pessoa que dá coice na sua mãe todos os dias, não tem paciência para ouvir seu irmão, seu marido, seu companheiro, né? Você maltrata um porteiro, então não faz sentido, tá? Ou seja, resumindo, não é na teoria, é na prática. Então que você escolha aí alguns desses pontos para começar hoje, tá bom? Conte comigo. Obrigada pelos comentários da live, tá? Lorena, não, eu não sou a luz, você é que tá transbordando a luz e tá enxergando ela em mim, provavelmente, tá? Mas de fato é muito gostoso saber que eu tô aqui e que faz sentido para alguém as coisas que eu estou falando. Conte comigo nessa jornada, nesse processo. Vamos juntos ser pessoas mais interessantes, mais resolutivas, pessoas que fazem mais falta, né, neste mundão de meu Deus. Um grande beijo para vocês, muito obrigada pela atenção e fiquem aí, tá? Convido vocês para as outras quintas-feiras a gente fazer lives mais rápidas como essa, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Um beijo. Compartilhe essa live se vocês acharem interessante, tá? Obrigada, Celso. Depois você vê lá do comecinho. Foi bem legal o início também. Modéstia à parte. Um beijão.